Um Uma máquina interlocutor... teria mais empolgação do que você nesse momento. Por favor, mais empolgação. Olha, vamos lá. Programa aí, programa aí. Programa, mais empolgação. 40% de empolgação. mais Pá. empolgação. Ninguém sabe que é uma IA que tá falando. Exatamente. Agora vamos fazer a próxima pergunta. Ó, um interlocutor mandou: os 3 cientistas mais citados no mundo no campo da IA acham plausível a IA chegar no nível humano em menos de uma década. Eles também se preocupam seriamente com o risco de extinção pela IA. Como vocês têm tanta confiança de que eles estão errados? Então foi quem eu tava falando, o Elias Sutskever, o Jeffrey Hinton, e eu esqueci o outro terceiro quem deve ser, mas não, esse é o problema. Eu não quero falar mal deles. Não quero falar, eles são bons pra caramba, são muito melhores do que eu jamais poderia ser na área, cada um na área em que eles estiveram. Os breakthroughs deles principais foram lá em 2012, que eu falei em AlexNet, etc. Mas de novo, até Einstein estava errado quando falou de quântico. E, enfim, não é porque ele era o Einstein que ele tá 100% certo em 100% do que ele fala. As pessoas têm que tirar da cabeça essa ideia absurda de que uma pessoa que foi bom numa área vai ser 100% boa 100% do tempo em todas as áreas. E tem intenções também, O Jeffrey né? Hinton, e de novo, não querendo ser preconceituoso nem nada, mas coitado, ele teve uma carreira longa, ele tá velho, ele pode ter muitas ambições ou desejos, ou realmente ele acredita nisso, mas ele não tem... sei lá, ele sonhou isso, não sei. Foi um deles que falou, né, de jogar a bomba nos servidores, né, antes O de... quê? Não foi lá no começo? Que ele dizia que o poder era tão grande. Eles falam que a gente tá passando agora por um momento Oppenheimer da inteligência artificial. Ou para agora... Ou vai explodir o céu. E destruidor de todas as coisas, como Vishna, né? Mas dizendo o seguinte, né, Vilela, que você tá desenvolvendo uma tecnologia que pela primeira vez ela é capaz de melhorar ela mesma. Então, na verdade, eles falam que a IA é mais poderosa que a bomba atômica, porque a bomba atômica ela poderia explodir um lugar, mas nunca ela poderia criar uma outra bomba atômica. E a IA, ela pode receber instruções ou ela pode receber comandos para que ela vá se melhorando ao longo do tempo. Esse é mais ou menos a linha do argumento. Isso. Mas o que eu acho que é o contexto dessa pergunta que a pessoa perguntou é assim. Tem uns caras que fizeram um documentário sobre redes sociais chamado The Social Dilemma. Deve ser o Dilema das Redes, né? Dilema das Redes. Esses caras criaram o Centro para Design Humano, se eu não me engano é isso. Center for Humane... esqueci a outra palavra, né? É o cara lá que ele fala de ter a ética, né? Tristan Harris é o nome dele. Esse mesmo Tristan Harris, quando começou o GPT, passou uns 6 meses ele fez um outro documentário. Então, como se fosse, imagina, tinha o Dilema das Redes, agora tem o Dilema das IAs. Sim. E ele que trouxe essa à tona, essa discussão de você falar sobre a IA criar uma IA melhor que ela. E aí ele falou, cara, afirmou lá no documentário, que 50% dos especialistas em IA afirmam que tem uma chance de que a IA destrua toda a humanidade. Só que é o seguinte, cara, ele pegou um formulário que foi aplicado a pessoas com grau de mestrado ou doutorado para cima que estudam inteligência artificial. Esse questionário foi respondido por 800 pessoas. Dessas 800 pessoas, 400 responderam que acharam que tinha uma chance. E ele projetou isso para... Você entraria num avião se metade dos especialistas dissessem que ele tinha 50% de chance de Como cair? mentir com estatística de vai lá. 1956. Do Darryl Huff. Então, assim, cara, tem muito desdobramento como o pessoal chama de desinformação, de fake news, né? Hoje em dia é muito fácil você desdobrar um argumento. Por exemplo, se a gente estiver inventando o nome desses caras todos... Basta você falar com segurança e confiança. Eu tenho certeza. Então eu vou dizer, eu tenho certeza que eles estão errados. Me refutem. Aprendemos com o chat GPT, né? Isso. Pelo menos isso ele ensinou. E aí, o Akita citou vários nomes aqui, o Serjão trouxe, você trouxe, a gente falou do Pollock aqui e tal. Cara, e se a gente inventou isso? Nem existe um Pollock. Nem existe, foi Só que a gente falou aqui num clima de amistosidade. Todo mundo acreditou. O que aconteceu, esse cara jogou essa bomba de falar que os especialistas afirmavam que o mundo ia acabar. Então, como que eles podem estar errados? E né? pessoas que são muito inteligentes numa área específica, eles têm The God Complex. Tem o quê? Complexo de Deus. Eles realmente acham que a autoridade deles é absoluta. É verdade. Mesmo eu não sendo grande boss, vira e mexe, eu tenho que me trazer à terra, porque às vezes eu fui tão longe do meu pensamento. Eu falo, não, calma. Peraí. Deixa eu fazer o advogado do diabo. Não, você tá falando bosta aqui. Então nem publica isso. Minha namorada faz muito isso. E vou lembrar outro cara. Lembra quando começou aquelas palestras do TED? TED.com, 18 minutos, sempre uns caras pica no assunto, tema deles e tal. Um dos caras muito conhecido foi o Hans Rosling. Era um médico sueco
que atuava na área de saúde pública e dados, e ele fez uma representação visual de dados estatísticos, criou até uma ferramenta chamada Gapminder que o Google comprou. Putz, esse cara é incrível. Antes dele morrer, ele publicou o último livro dele lá. E aí ele pegou e aplicou um questionário de 140 perguntas. O livro se chama Factfulness. Ele não foi traduzido para o português, porque essa é uma palavra difícil de traduzir, Nossa, né? É o substantivo que representa você se orientar a fatos. Tá. Puta frase enorme, é isso mesmo. Factfulness. Parece alemão isso, né? Que tem uma Parece. palavra única que representa a porra toda. Então, no Factfulness, ele fez um questionário de 100 e poucas perguntas e ele aplicou para vários grupos. Então, ele pegou lá alunos de ensino médio, professores de universidade, ganhadores de prêmio Nobel, crianças que não tinham formado educação primária, as mesmas perguntas. E a maioria das perguntas eram perguntas tipo trivia, como o Akita falou mais cedo. Aquela pergunta assim, qual que é o maior país? Qual que é o país que tem maior crescimento econômico? Uma das perguntas que ele tinha lá é o seguinte, no grupo de países mais pobres, qual que é o percentual de meninas que completam o ensino médio? Aí tinha lá 20%, 40%, 60%. A maioria das pessoas mais inteligentes do ponto de vista de formação e de QI respondia 20%. Por quê? Cara, o mundo tá dizendo pra gente que tá tudo uma merda, tá tudo uma desgraça. E não, era a melhor resposta. Então o que acontece com o complexo de Deus é que a gente passa a assumir que uma impressão que a gente tem, que muitas vezes foi moldada pelos conteúdos que a gente consome, pelo ambiente ao qual a gente convive, que aquilo é fato. E quando você vai pro fato em si, quando você vai olhar a estatística ou o número, cara, ele representa algo totalmente diferente. Se você perguntar para um policial, ele acha o mundo extremamente violento. Se você perguntar para alguém que trabalha na pronto-socorro, ele acha que tem acidente de moto acontecendo o tempo todo. Tem bastante acidente de moto acontecendo e tem bastante gente violenta. Isso que se chama Mas, selection cara, a bias. maior parte do nosso dia é você olhar pela janela e... Só tem um grilo cantando, cara. A gente tá no momento... Tem 2 guerras em andamento. Olha o peso do que eu tô falando. A gente talvez nunca tenha tido um momento tão pacífico na história da humanidade como a gente tem hoje. No entanto, quando você só escuta a notícia da Ucrânia e da faixa de Gaza, Ou cara, se você parece tá que o lá... mundo tá acabando. Se você tá lá, pior ainda. Mas do ponto de vista de dados, que você trabalha média, cara, basicamente a gente tá melhor em praticamente todos os indicadores. A gente tá pior em temperatura, o planeta tá mais quente de maneira mensurável, a gente tem mais taxa de suicídio, a gente tem mais pessoas com transtorno de espectro autista, a gente tem mais depressão. Todas definições que 100 anos atrás a gente nem tinha, né? Essas últimas Na três. verdade, até indo mais longe, que eu fiz um vídeo sobre isso também. Até o final do século XIX, então pensa, até o final do século XIX, qual era o tamanho da população da Terra? Esse é um dos... 2 bilhões, né? Acho que era menos, não chegava no bilhão, eu acho. Olha só. A gente passou para os... Quanto? 8? 8 bilhões agora? 8 Então, a gente multiplicou por 8 em um século e meio. Sendo que nos 20 anteriores, a partir do momento que a gente começou a contar o calendário, então a gente começava a contar da história de fato, então, centenas de milhões de anos atrás, chegou em 1 bilhão. A gente precisou de um século e meio para multiplicar por 8, multiplicar por 8. A gente não multiplica por 8 no momento que a Terra está no pior momento. Não faz isso. Então, você pode ver qualquer comunidade de bactérias. Se não tiver comida, ele não cresce. Quando é que ela cresce? Porque tem comida pra caramba. E, óbvio, todos... É complexo. É complicado, né? É complicado isso aí, viu? Complicado isso daí. Mas, falando especificamente agora dos por que a autoridade dos 3 não é suficiente? Porque a autoridade nunca é suficiente. A autoridade nunca é suficiente. Porque o Akita falou, porque o Sérgio falou, não é suficiente. As pessoas erram. Isso. Então, mais do que isso, eles não estão dizendo isso agora. Tá todo mundo repetindo, e de novo, a pessoa tem que parar pra ver. Quando isso foi dito? Tem gente dizendo isso desde 2020, 2018, 2017. Não é de hoje. A OpenAI foi fundada em 2015, já tinha gente falando disso. Então, quantos papers foram publicados comprovando explorando a hipótese? Não tem nada. Tanto que o único argumento que todo mundo tem anos depois é a porcaria da autoridade desses 3. E se eu sou obrigado a colocar a carteira e Da esse é o carteirada, meu né? único argumento, que argumento bosta que é esse?
Bosta. Quem estiver repetindo esse argumento, ó, é um bosta. Opa! Caraca. Porque eu tô puto com isso, porque eu recebo isso literalmente dia sim, dia não. Eu falo, caralho, é a única coisa que vocês conseguem repetir. Me dá um argumento decente, pelo amor de Deus. O Elon Musk disse alguma coisa também? Voltou Sim. atrás ou ainda tá nessa daí? Mano, Vamos parar, né, o desenvolvimento, porque ele queria desenvolver a dele. Espera eu, hein? Não, o Elon Ó, Musk... isso aí vai acontecer alguma coisa, é melhor parar e para por 6 meses, O só Elon pra Musk poder vir com a tem minha. um motivo. Ele é o único que tem um motivo. Ah, sim, ele Ele tem. Ele tem, porque se ele tiver certo, vai dizer, deu certo. Então, eu sou o herói da humanidade. Se tiver errado, ninguém lembra. É mais uma das coisas que ele falou maconhado. Subiu as ações da Tesla de qualquer jeito, porque fala, eu estou fazendo aqui investimento, papapá. Ele é o cara que joga cara ou coroa, vou trollar hoje ou não vou. Não dá pra saber quando o filho da mãe tá falando sério. Os outros... Grok tá lá, vocês já usaram o Grok? Dá pra Sam usar? Não Altman. dá, né? Tem que ser usuário pago do Twitter. Parece que já tem uma demo. Eu não usei ainda, não. Isso. Um Sam Altman e o CEO da NVIDIA, eles têm conflito de interesse. Eles precisam do hype. Eles precisam coletar mais dinheiro. Se não tiver o hype, não tem dinheiro. É um pra um. Isso aí eu concordo mesmo. Muitos desses caras falam pelo rapaz, tem que levantar, cara. o negócio. Ah, não precisa mais de programador no mundo, hein, galera? Aí todo mundo. Ah, o quê? Eles precisam do não sei hype. o quê. E eles isso aí. podem dizer isso e deixa o resto se virar com o problema. Mas